Fala turma, Augusto Ribeiro da Oficina de Computadores e Informática. É mais um vídeo de dicas aqui para você referente à manutenção de TV. Eu estou aqui, turma, com a placa-fonte de uma TV Samsung LN40B530. LN40B530. Então, quando essa TV chegou para mim, ela chegou, não ligava, né? Acendia o LEDzinho, o power, mas não dava vida, não acontecia mais nada. Então quando eu abri, eu observei o seguinte, que esse fusível estava queimado, que é o fusível da secundária. Ela tem dois fusíveis, né? Que é esse aqui, do primário, e o fusível do secundário aqui, que ele estava queimado. Então, num caso desse, o que você pensaria logo? Trocar o fusível e pronto, está resolvida a parada. Mas se um fusível como esse, dessa fonte aqui, queimou, é porque entrou em curto, alguma coisa aqui entrou em curto, né? Entrou em curto. E fez com que ele queimasse. Então, fazendo os testes, né? Eu observei o quê? Que esses dois controladores aqui, eles estavam em curto também, né? Focalizar aí. Estavam em curto e eu fiz a troca deles, né? Como vocês estão vendo aqui, foi trocado, né? Os controladores foram trocados, né? Foram trocados, tudo direitinho. Bom, então aí praticamente estaria resolvida a parada. Então eu troquei os controladores, troquei o fusível, tudo direitinho. Liguei na fonte de bancada, né? Ela apresentou um certo curto, mas foi muito pouco. E algum tempo depois, ela papocou de novo, né? Então tá aqui o controlador que eu troquei, né? Foram dela. Foram os dois dela, né? Mostrando aqui a vocês, os dois dela, queimado. E na hora que eu troquei, né, botei os dois aqui, botei os dois dela, foi esse aqui, né, que eu tinha colocado. E o outro estourou, turma, olha como tá, olha, o papoco que ele deu. Até então não tinha acontecido, esse aqui já foi os que eu troquei antes, ele papocou novamente. Então um negócio muito estranho, né? Como é que pode acontecer? Que eu já fiz isso aqui em vários modelos desse, só foi trocar esse controlador e ela resolveu tranquilo. Mas pesquisando a placa, né? Eu descobri o quê? Que aqui na entrada, ele tem duas peças chamadas de termistor, que são um componente que controla a temperatura de entrada da placa, que é esse cidadão aqui, olha. Esse cidadãozinho aqui, tá vendo? Eu arranquei todos os dois aqui, o outro tá aqui, que eu tô testando ele aqui. Então, esses dois termistores são termistores, ele controla a temperatura de entrada. Então, eles estavam em curto também, eles estavam alterados. Então, eu vou fazer a troca dele agora e vou fazer a placa, a TV funcionar novamente, né? Mas a intenção desse vídeo foi para mostrar o resultado do que acontece de acordo com uma determinada queima, né? Com algum curto que pega, mas de mostrar a vocês como é que a gente sabe que esse termistor está em curto e como testar. Porque essa informação é muito pouca aí na internet, né? Tem muito pouca informação sobre isso aqui. Algumas pessoas gravam aí, fazem um enredo muito grande e para quem não tem muita noção não vai compreender exatamente o que o cara está falando. Não que ele esteja falando errado, nada, mas é uma linguagem mais avançada, né? E eu vou mostrar aqui na prática a vocês como testar e como saber se ele está bom e se ele que está causando. É de maneira, turma, que se eles tiverem, como eu arranquei ele daqui, você vai ligar a placa não vai funcionar. Só vai funcionar se eles estiverem lá. Eles é que vai dar acesso a toda a corrente da placa. Então não vai acontecer nada se eles estiverem fora. Então você tem que trocar de qualquer maneira. Aí ele vem aqui. Então como você proceder para testar esse componente, para fazer o teste desse componente? Em primeiro lugar, isso aqui é um NTC, né? É um termistor NTC. Você tem que olhar no corpo dele a descrição dele, que esse aqui é o quê? Um DSC 2.5 volts, né? De 15. Então, essa é a descrição dele. Após isso, você deve procurar o datasheet dele, que é como eu vou mostrar a vocês aqui, né? Então, eu tenho aqui o datasheet já localizado, que eu tenho uns datasheets aqui, já localizando ele. Então, observa aqui que o modelo nosso é esse aqui, olha. O DSC, né, é esse aqui, 2.5 D15, que ele tem uma medição em ohms de 2.5 ohms, né, com temperatura. Então você vai observar isso aqui, que é a temperatura total dele. Então você tem que observar esse detalhe aqui, que é o principal de todos, que é o valor inicial dele, que é 2.5 ohms. Então,
o proceder desse equipamento aqui, desse componente, o termistor, é o seguinte: quando você ligar ele, ele vai ter que dar, você vai ligar ele na escala de ohms do seu multímetro, vai botar na escala de ohms e vai testar ele. Ele vai ter que dar aquele valor que está ali, 2.5. E assim que isso, ele no estado frio, ele está no estado frio como está aqui agora. Assim que você coloca ele na placa, ele vai superaquecer, vai esquentar bastante e esse valor vai ter que cair. Esse valor 2.5 ele vai ter que estar o estado de zero entrando em curto, como se ele estivesse entrando em curto. Porque esse é a maneira com que ele faz para proteger o curto da placa. Ele tem uma voltagem, essa voltagem desce, que é para poder proteger a sobrecarga dentro da placa fonte, que geralmente vem nas placas fontes, né? Ele é o modelo NTC. Então vejam só, eu vou ligar ele aqui, né? Como já está no mesmo time, até vou botar ele aqui para a gente ver o que acontece aqui. Então vejam, deixa eu botar aqui para mostrar aqui chatinho. Então observe que assim que eu coloquei ele tem que me dar a voltagem de 2.5, não necessariamente cravado, mas alguma diferençazinha bem básica é o suficiente. Então ele está aqui rodando no multímetro, na escala de ohms. Repare que ele está dando 4 ohms, então ele já está alterado. Ele teria que dar 2.5, tá vendo? Ele está variando bastante aí. Então aqui já está alterado. Mas até aí, podia ser que até desse certo. Mas o que acontece? E como você saber se ele está bom? Então ele teria que estar na escala de 2.5, né? Não tem que estar muito alto aí. E para você saber, para essa temperatura, para esse valor descer, entrando no estado de curto, né? Para que ele arme a proteção da placa, como você mostrar que isso vai cair, né? Vou botar aqui, aí eu derivo aqui. Para esse valor cair. Então você pega o quê? Você pega o seu ferro de solda, e vamos encostar nele, aumentando, fazendo com que a temperatura aumente, né? Porque quanto mais quente ele tiver, mais ele tem que descer a contagem dele, os ohms dele, ele tem que descer os ohms dele, ele tem que baixar. Então, se ele não baixar, ele está totalmente em curto. Aqui a gente já está vendo que ele já está alterado, ele tem que dar 2.5. Então, vou encostar o ferro nele aqui, porque quanto mais temperatura, mais estado de zero ele tem que descer, né? Então, vamos botar aqui, encostando ele aqui, né? O ferro só aqui. Então, observe, peraí, deixa eu botar melhor aqui. Pegar uma posição melhor aqui. Então, repare que eu vou encostar o ferro de solda nele. Quanto mais temperatura ele tiver, mais ele tem que descer para o estado de zero. Então, observe que ele não está descendo, ele está aumentando, olha, né? Então, aqui era para ele estar descendo. Observe que eu estou com o ferro de solda, o ferro está ligado aqui, olha. Está ligado, tá vendo? Minha estação aqui. Então, eu estou encostando nele. Então, quando essa temperatura aumentasse bastante nele aqui, ele teria que descer para ele atuar, fazer a atuação e a proteção da placa. Então, repare que ele sobe mais ainda. Então, isso aqui tinha que vir para o estado de zero. Ele descendo até o estado de zero. E ele está subindo, olha, tá vendo? Olha. Então, ele está totalmente em curto. Foi por esse motivo que ele explodiu os controladores lá na frente. Então, é necessário localizar esse componente, fazer a troca da placa e fazer com que ela volte a funcionar normalmente. Então é isso. Então ele teria que dar a voltagem de 2.5, como vocês estão vendo aqui, ó, 2.5. E à medida que você encostasse o ferro de solda quente, ela iria descer, chegando ao estado de zero. Então ele está em perfeitas condições de uso. Nesse caso aqui ele já estava dando 4.0, acima de 4 ohms mais ou menos, e com calor ele estava subindo e não descendo. Bem, turma, essa é a dica que eu quero passar para vocês aí, mostrando como você testar um termistor NTC, né? Então, se vocês gostaram, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, dê ok para que esse vídeo possa ter mais visualizações e quem necessitar de informação como essa, possa poder ter ela aqui, né? E se vocês não deram o like, não curtirem, não fizerem qualquer comentário ou qualquer dessa natureza, o YouTube não vai considerar como importante uma dica como essa, né? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, fui!